Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês passaram essa semana? Espero que vocês tenham passado muito bem. Bom, mais uma vez a gente vai começar o nosso devocional e eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, porque hoje nós vamos utilizá-la. Se você também quiser pegar um caderno para você ir anotando aquilo que a tia Mayara for contar da história, você pode também. Mas antes da gente começar, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa semana, por estarmos aqui hoje e pedir que Ele fale ao nosso coração. Vamos lá? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por esta semana que o Senhor nos guardou, nos protegeu. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, ó Deus, e que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz. Cuida da nossa igreja, dos nossos irmãos, ó Pai, do nosso pastor, abençoe a vida de cada um, Pai, e esteja conosco aqui. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, você já pegou a sua Bíblia, já pegou o seu caderno, já sentou aí no seu sofá, na sua cozinha, não sei onde você está, mas vamos lá começar a nossa história de hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada cárie. Quem aqui já teve ou tem cárie nos dentes? Pois é, tem muita gente que tem cárie nos dentes e não cuida. E hoje a gente vai aprender um pouquinho como que nós devemos cuidar dos nossos dentes, certo? Que faz parte do nosso sorriso. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Essa aqui é a cárie. E ela começa bem pequenininha. Então toda a cárie no nosso dente começa assim, ó, bem pequenininha. E se a gente for olhar para uma questão espiritual, o pecado também começa com uma coisa bem pequenininha. E ao longo do tempo, ele vai só aumentando. E o pecado também vai crescendo e vai aumentando até que você pode perder o controle. Ou seja, a cárie, se você não cuidar, ela só vai aumentando, e o pecado da mesma forma. Ele vai crescendo e a gente vai fazendo mais coisas que desagradam a Deus. E você sabe o que é que causa cárie? Eu sei, vou te dizer. A tia Sabrina, que também é dentista aqui da nossa igreja, pode me ajudar, né? A cárie, ela vem pelo excesso de doce. Você gosta de comer muito doce? Pois é, quando você come muito doce, vem muita cárie na sua boca se você não cuida direitinho. E o pecado também é doce. Você sabia disso? São coisas que às vezes nos dão prazer, nos deixa feliz, mas são coisas que nós não devemos fazer que desagrada a Deus. Por exemplo, falar mal de um amigo. Pode até parecer bom. Não tem problema falar mal de um amigo, mas é pecado porque nós estamos desobedecendo a Deus, nós não estamos amando Ele. Em vez de você falar mal dele, você pode orar por ele, certo? Então, no começo, o pecado também é doce. E aí, como que a gente faz para a gente cuidar dessa cárie? O que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Em vez de comer só doce, nós devemos comer frutas, legumes, coisas que são saudáveis e que ajudam no nosso corpo e também ajudam a não ter a cárie. E a palavra de Deus, como que é? Como que a gente faz para limpar o pecado da nossa vida? Eu vou pedir para você abrir lá em Salmos, no capítulo 51, no versículo 7. Vamos lá? Salmos 51, o capítulo 7. E diz assim: purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Quando ele diz que é purifica-me com hisopo, depois você pode pesquisar, e eu também já pesquisei aqui, significa, é uma planta, como se fosse uma erva, que ela tem algumas propriedades que cura. Então, ele diz assim: purifica-me como hisopo e ficarei puro, ou seja, ficarei puro, sem mancha, sem pecado. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então, quando nós pedimos perdão, Jesus nos purifica e nos lava, certo?
E aí, quando a gente tá com a cárie, com todas essas coisas nos nossos dentes, não é mesmo? Quando a gente tem isso, a gente vai lá no dentista, certo? E aí a gente precisa de uma limpeza bem profunda para tirar essas cáries aí do nosso dente. E na nossa vida espiritual, como que a gente faz a limpeza? Com Jesus, certo? Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia também em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, no versículo 20. Vamos lá abrir nossa Bíblia lá em Tiago. Fica depois de Hebreus, no capítulo 5, versículo 20. Diz assim: lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são perdoados. E nós temos essa certeza. Quando a gente não vai no dentista e a gente não faz aquela limpeza profunda, quando a gente fica só em casa cuidando, às vezes, por mais que a gente passe escova, faça a escova certinho, que tem que ser mais de uma vez por dia, às vezes ainda fica algum restinho de alimento, certo? E a gente vai lá e nós usamos o fio dental. Mas, para limpar, né? Mas no pecado, muitas vezes, só pedir perdão não basta. A gente precisa ter uma atitude de vida diferente. Então a gente precisa orar, cantar louvores ao Senhor, ler a Bíblia. A gente precisa ir à igreja. Por mais que a gente não esteja agora saindo por conta da pandemia, nós devemos estar sempre em comunhão com outras pessoas. Então, na nossa igreja tem pequenos grupos, onde a gente faz virtualmente. Nós temos tantas coisas na nossa igreja que a igreja não parou. Ou seja, então nós devemos ter sempre comunhão, que isso é muito importante. Quem resolve o problema da cárie quando a gente não consegue resolver ele em casa é o dentista, certo? E quem resolve os nossos problemas com relação ao pecado é Jesus. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 32, nos versículos 1, 2, 8 e 11. Vamos lá começar com o primeiro? Então, Salmos 32, o versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Vamos lá no versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Vamos lá no versículo 11, no versículo. Versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Ou seja, toda vez que nós pecamos, nós devemos procurar a ajuda de Deus, pedir perdão, como diz aqui na palavra no Salmos 32, que nossos pecados são perdoados, mas nós precisamos ir até o Senhor e confessar. O que é isso? É falar: olha, Senhor, hoje eu pequei, fiz coisas tão ruins que deixou meu coração triste. E eu sei que também deixou o seu. Então eu te peço perdão, me ajude a não cometer. Quando a gente pede perdão para Deus, a gente pede para que Ele nos perdoe, mas que a gente não cometa de novo esses pecados. Então fica a dica para você. Qual é o pecado que você precisa tirar da sua vida? Lembra que a gente já conversou que o pecado são coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que Deus não gosta? Então, qual pecado você tem feito, cometido, que às vezes ninguém vê? Então, pare um pouquinho para pensar, peça ao Senhor perdão e peça ao Senhor também que te ajude a não cometê-lo mais. Vamos lá para o nosso último dente. Você sabia que todo dente tem uma coroa? Pois é, a coroa do nosso dente é visível. É a parte onde nós mordemos, trituramos os alimentos. E nós também temos uma coroa. Um dia nós vamos receber uma coroa lá no céu. Eu vou pedir para você abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Vamos lá abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venho em breve,
Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, saiba que um dia você vai receber uma coroa lá no céu. Então, você está preparado para isso? Você tem que pedir perdão ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida diferente, uma vida sem mentiras, uma vida onde realmente Deus goste dela, onde Deus se alegre com ela, mesmo você sendo uma criança, tá bom? Então nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos ajude sempre que nós cometermos algum pecado, que o Espírito Santo possa lembrar no nosso coração que nós não devemos fazer isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós aprendemos hoje que nós temos que ter uma vida pura diante do Senhor. Eu sei que nós somos falhos, cometemos pecados, mas pedimos a Tua ajuda, Senhor. Nos ajude a viver uma vida que Te agrade, que agrade o Teu coração. Que o Senhor perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver de uma forma correta, ó Deus, a viver de uma forma que agrade ao Senhor. Cuide de nós, ó Deus, nesse tempo, cuide da nossa igreja, ó Pai, do Teu povo, cuide dos missionários que estão espalhados pelo mundo, que o Senhor esteja com a vida de cada um deles, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então agora eu quero cantar uma música com vocês que fala assim, que ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para ser sempre feliz. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, nós agradamos ao Senhor. Vamos lá cantar essa música? Diz assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Vamos cantar de novo? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Semana que vem a gente se encontra. Um beijo. Tchau, tchau. Na nossa hora da diversão de hoje, eu quero pedir uma coisa muito especial para você hoje. Eu quero que você pegue os post-its, sabe? Post-it que a gente cola em vários lugares do nosso caderno. Ou você pode pegar também um papel e você vai colar na sua casa vários versículos. Então você vai colar na porta, na geladeira, no espelho. Onde você passar na sua casa, você vai colar versículos que te lembrem a te obedecer. Então você vai fazer uma pesquisa para aprender a palavra de Deus na questão da obediência. Então você pode listar vários versículos e você pode colar, porque toda vez que você passar naquele lugar, você vai lembrar da palavra de Deus. E depois, se você quiser mandar uma foto para mim, vou ficar muito feliz em recebê-lo, tá bom? Um beijo e até mais!